A tripulação pirata mais poderosa e lendária das últimas décadas. A tripulação que fez o mundo inteiro tremer. Esses são os Piratas Rocks. O capítulo 1155 de One Piece largou uma das maiores bombas da história do mangá, nos contando parte da vida de Rocks de Shebeck e seu plano para conquistar o mundo. Vemos o momento da sua invasão à Terra Sagrada e o seu encontro caloroso com Harold, o rei dos gigantes de Elbaf. Também vemos o seu encontro com Imo, o atual rei do mundo de One Piece, e a promessa de Rocks de que ele ainda voltaria um dia, talvez de forma simbólica, através da existência de Marshall de Teach, o filho que herdou a sua vontade de conquistar o mundo, ou, quem sabe, até mesmo de forma literal. Hoje, vamos falar sobre tudo o que tivemos sobre a formação dos Piratas Rocks, a chuva de nepotismo que teve nesse capítulo, passar pano para o almirante morto pelo Shebeck e como tudo isso impactou a vida do nosso menino Loki, que apesar de muitos terem esquecido, esse ainda é um flashback dedicado a ele. Tudo isso, galera, não antes de você só fazer uma única coisa, deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui no canal para a gente conseguir alcançar a marca dos 900 mil tripulantes que tá a um passo de acontecer, galera. Só tá faltando você para a gente conseguir alcançar essa marca ainda nos próximos meses. Começamos o capítulo exatamente de onde paramos, com o futuro bando dos Piratas Rocks chegando até Elbaf. Vemos Rocks, Stussy, Barba Branca e Shiki se deparando com a criança demônio Loki. Vemos a interação entre eles, com Loki dizendo que aquela era a primeira vez em que ele via humanos de um tamanho comum, e do outro lado, Rocks apenas está interessado em saber se Harold estava em casa. Mais adiante no capítulo, vemos que Rocks e Harold já haviam se conhecido e se encontrado antes, e o motivo de Harold ter despertado o interesse do Rocks. Um detalhe que vale ser mencionado nessa parte é a reação dos Piratas Rocks ao verem pela primeira vez uma criança como o Loki, enquanto Shiki e o próprio Rocks ficam meio assustados e tratam o garoto como uma aberração, né? Ah, que porra é essa? O moleque parece um demônio! O Barba Branca é o único que trata o garoto com um pouco mais de respeito, evidenciando, né, como ele era uma boa pessoa e viria a acolher qualquer um debaixo do seu nome, independente da sua origem. Inclusive o Barba Negra, filho do próprio Rocks. Na verdade, a gente não sabe exatamente ainda, né? E esse é um detalhe que ainda precisa ser esclarecido pelo Oda, se o Barba Branca já tinha conhecimento sobre a verdadeira origem do Barba Negra. E isso provavelmente a gente só vai descobrir quando a gente vê o flashback partindo da perspectiva do Barba Negra. Porém, um detalhe que já evidencia que talvez o Barba Branca e toda a sua tripulação soubesse do segredo por trás do Barba Negra, né, da origem do Barba Negra, é um detalhe citado pelo próprio Marco, quando ele menciona lá no final da guerra de Marineford que eles sabiam, que o bando do Barba Branca sabia sobre o segredo por trás do corpo estranho do Barba Negra, e que talvez aquele fosse o motivo pelo qual ele foi capaz de conseguir o poder de uma segunda Akuma no Mi. Então, se eles atribuíram esse feito a esse segredo do corpo do Barba Negra, muito provavelmente eles sabiam da origem do Barba Negra como filho do Shebeck. E mais uma vez, evidenciando como o Barba Branca não tinha preconceito nenhum quanto a isso, afinal, ele também segue a ideologia de que um filho não deve ser culpado pelos pecados dos seus pais. Afinal, ele também acolheu o Ace debaixo do seu nome, que também era filho de um criminoso. Rocks então usa da seguinte estratégia para chamar a atenção do Harold. Ele manda o Loki avisar para o pessoal lá de cima que ele havia sido ferido gravemente e que era para o Harold voltar para Elbaf imediatamente. Nessa hora, eu pensei que o Rocks ele estava só zoando, que ele não ia machucar o Loki de verdade, até porque o Loki ele já estava meio machucado, ele tinha acabado de se jogar lá de cima, então nem precisava ele ter feito muita coisa. Mas não, o Rocks ele prepara um golpe de espada imbuído de Haki do Rei, e nisso a gente tem as palavras do narrador. A técnica de espada do Rocks era famosa por ser capaz de fazer tudo ao redor sair voando, como se fosse um bombardeio ou então um gigantesco martelo. Ah, martelo, né? Martelo do próprio Loki, olha só já a correlação. Talvez o Loki tenha se inspirado no próprio Rocks, né? E ele vai e lança uma porretada de espada no coitado do Loki, que parece ter pego ali na barriga ou na perna do garoto coitado, mas Cara, vamos lá, algumas observações sobre isso. Apesar da fala do narrador ter enaltecido esse feito da técnica de espada do Rocks,
essa técnica por si só, esse golpe de espada por si só, nem pareceu tão impressionante assim, sabe? Pareceu um mero impacto que realmente parecia muito um bombardeio, um tiro de canhão, muito mais do que um golpe de espada propriamente dito, mas não me pareceu tão impressionante assim, ou pelo menos não tão impressionante quanto a troca de espada que ele teve com Harold mais adiante nesse capítulo. Mas outras duas coisas que a gente precisa comentar. A primeira delas é que o Rox, ele faz uma pose muito parecida com a que o Roger também faz quando ele vai lançar um Camussari e depois, no quadro seguinte, quando ele aparece já golpeando o Loki ali com um golpe de Haki do Rei, a gente tem um enquadramento muito parecido com o Shanks, também executando o Camussari. Então o Oda ele conseguiu fazer com que o Rox ele se assemelhasse tanto ao Roger, que usa dessa técnica do Camussari, quanto também ao Shanks, que usa dessa mesma técnica. Não sabemos se o Rox ele usa da técnica do Camussari porque não foi uma técnica nomeada, mas talvez ele tenha sido o grande fundador dessa técnica, quem sabe, né? Mas um terceiro detalhe que vale ser citado também nessa parte é que o Rox não possui uma lâmina negra. Detalhe, galera, que o Oda ele poderia ter feito muito bem o Rox ter imbuído a espada dele com Haki do armamento, mas para não gerar nenhuma confusão, ele preferiu fazer com que o Rox mandasse aquele golpe sem nenhum Haki do armamento para que as pessoas não ficassem confusas. E fica então claro pra gente que apesar do Rox ser um exímio espadachim, ele não tinha uma lâmina negra. Então a agenda dos fãs do Mihawk permanece no topo e lá em cima como o único cara dessa última geração, dessas últimas décadas, que conseguiu enegrecer uma espada de forma permanente. Galera, o Oda ele vai precisar colocar uma especificidade muito específica para o Mihawk ele ser capaz de fazer isso e outros figurões da antiga era ou dessa mesma era não terem sido capazes de fazer o mesmo. Seja o Shanks, o Roger, o Oden ou até o próprio Rox aqui nesse capítulo, galera. Voltamos então um pouco no tempo para o momento em que Rox vai até o Reverie de um certo ano e o dia em que ele conheceu o rei de Elbaf da época. Logo de cara, vemos uns soldados alertando que houve um ataque surpresa e que 5 reis foram sequestrados e que o culpado era um homem que veste roupas pretas. Então, logo de cara, eu me peguei pensando na seguinte dúvida: se o Rox era de fato um rei ou não. E isso eu acho que tá nas entrelinhas explicado que ele não era de fato um rei, afinal foi mencionado que houve um ataque surpresa, mas ao mesmo tempo não impede que ele fosse de fato um rei, porque ele poderia ter ido até o Reverie como um rei legítimo, reconhecido pelo governo mundial como parte da alta cúpula do governo mundial, e ainda assim ele ter decidido tacar o foda-se, virado a casaca ali e feito esse ataque surpresa. Mas ao mesmo tempo a história parece caminhar e indicar para o caminho contrário, né? Para o caminho em que o Rox simplesmente invadiu a Terra Sagrada e decidiu causar aquele alvoroço todo. Mas eu digo para vocês que ainda assim a coisa não tá tão certa assim, apesar de, mais uma vez, eu achar muito mais provável que ele simplesmente tenha subido até a Terra Sagrada e atacado a Terra Sagrada daquele jeito simplesmente do nada. De qualquer forma, pulamos para o Salão das Flores, onde vemos Imo dizer que a vida de meros reis não representava qualquer perigo para ela e que não serviriam de barganha contra ela também. E quando o quadro se abre, podemos ver a Cavaleira Sagrada Gunko ajoelhada diante de Imo. Será que foi a mesma, né, Cavaleira Sagrada que aparece naquele capítulo em que Imo é apresentada? E a presença também do homem sentado na maior tranquilidade do mundo, farmando todas as auras possíveis, e a frase do narrador dizendo: pela primeira e única vez na história, ocorreu um incidente sem precedentes. Uma certa pessoa invadiu o Salão das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. Galera, vamos falar sobre algumas coisas sobre esse quadro. Primeira delas, uma pergunta: o quão realmente secreto é esse Salão das Flores? Porque, apesar do narrador ele ter descrito como um local secreto nas profundezas da Terra Sagrada, a gente nunca teve uma real dimensão do caminho que leva até esse Salão das Flores. Sempre pareceu só um Salão das Flores que tinha uma porta e qualquer pessoa poderia acessar
quase que livremente ali, sabe? Sem muita restrição, sem muita dificuldade. Então, como a gente não sabe o caminho que leva até esse Salão das Flores, a gente não sabe exatamente o quão secreto e o quão profundo ele parece. Seria legal se o Oda ele tivesse colocado, talvez, o Rocks, apesar de, óbvio, né, ser muito difícil dar tempo de contar todos esses detalhes, mas seria interessante se o Oda ele tivesse conseguido trabalhar o caminho que leva até esse Salão das Flores para a gente ter uma real dimensão do quão secreto é esse lugar. E o segundo e principal questionamento nessa parte do capítulo é se o Rocks sabia da existência prévia de Imo. Galera, esse era um detalhe que eu precisava saber, que a gente precisa, e eu queria muito que tivesse sido mostrado, porque a reação que a gente tem do Rocks sentado da forma mais tranquila possível ali na cara de Imo. Galera, o quanto tempo a gente esperava que alguém chegasse e se deparasse com Imo. Mas não, ele chega, dá de cara com Imo e se senta ali com a arma, com a pistolinha dele apontada ali na maior tranquilidade do mundo. Então aquele frame, aquele quadro indica, sugere pelo menos pra gente, que o Rocks já sabia previamente da existência de Imo, mas ao mesmo tempo, como a gente não tem a reação prévia do Rocks quando ele se depara, quando ele entra no Salão das Flores, a gente não tem como ter essa certeza. Poderia ser muito bem que o Rocks não soubesse da existência de Imo, tenha entrado no Salão das Flores, tenha reagido à existência de Imo, talvez até já suspeitasse que aquele trono vazio não estava exatamente vazio, e aí sim a gente ter essa cena que a gente tem nesse capítulo. Do Rocks sentando, tipo, sei lá, realmente, tinha alguém já ocupando esse trono vazio e não vai ser tão fácil assim, né, como eu pensava. Eu vou ter que voltar alguns passos, reunir uma galera poderosa e aí sim tentar tomar o trono de você. Mas a gente não tem todas essas nuances, então infelizmente a gente não sabe se o Rocks, pelo menos com certeza, sabia ou não da existência de Imo. Faria mais sentido ele não saber da existência de Imo e a gente ter a reação dele nesse capítulo do que, por exemplo, ele já saber, porque isso geraria uma outra pergunta. Como diabos o Rocks já sabia da sua existência? Mas enfim, sigamos. O narrador afirma então que o Rocks sabia que não conseguiria fazer mais nada naquela situação. Entretanto, ele deixou o seguinte recado: eu irei voltar para este lugar. Galera, me lembrou muito, só faltou ele apontar o dedo na cara de Imo. E é muito engraçado como o Imo, tanto a Imo, eu gosto de chamar de mulher porque eu acho que é uma mulher. Um homem no corpo de uma mulher, mais uma mulher, no fim das contas, né? Cara, é incrível como Imo e Gunko simplesmente não reagem a nada pela presença do Rocks. Eles simplesmente ficam olhando assim, numa mistura de segurança do tipo, cara, esse homem realmente chegou até aqui. Mas ao mesmo tempo, numa apatia, numa falta de iniciativa, de cara, esse homem descobriu a minha existência, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente não vê Imo fazendo absolutamente nada. É diferente, por exemplo, da reação que Imo teve quando aparece o Sabo ali vendo, descobrindo a existência dela. Ali naquele momento, meu amigo, foda-se, eu vou tentar matar esse maluco a todo custo, mas esse capítulo não mostra a reação de Imo. Talvez Imo tenha tentado fazer alguma coisa, tenha visto ali o Rocks e tenha tentado ir pra cima e o Rocks ainda assim conseguiu fugir, mas o capítulo não mostra, então dá a entender que Imo ficou simplesmente, ele descobriu a minha existência e vai caguetar pro mundo inteiro, e eu vou ficar aqui sem fazer nada, sabe? Tudo bem, Imo é alguém que confia nos próprios poderes, mas não parece que ela confia tanto assim, já que ela reagiu daquela forma com o Sabo. Então eu acho que faria sentido ela ter reagido de uma forma diferente aqui nesse capítulo também. Então temos o Rocks descobrindo que sozinho aquilo seria impossível, ele deveria voltar alguns passos e retomar e conseguir conquistar alguns membros poderosos ali, alguns aliados poderosos para conquistar o mundo, e a promessa dele dizendo que vai voltar. E aí, será que isso vai ser de forma figurativa, através da vontade, da sua vontade que veio a ser herdada pelo seu filho Barba Negra? Ou será que de forma quase que literal, caso Xebec ainda esteja vivo dentro do corpo do Barba Negra, com os dois dividindo o mesmo corpo, duas almas no mesmo corpo, e por isso eles conseguem ter dois poderes de Akuma no Mi? Galera, porra! O segredo pro Barba Negra, apesar da gente não saber como exatamente a alma do Xebec possa ter entrado no corpo do Barba Negra, é
muito certo que o segredo para o Barba Negra ter dois poderes é o mesmo fenômeno que acontece no corpo do Cavendish, que quando ele dorme, uma entidade toma conta do seu corpo chamada Hakuba, muito mais rápida, muito mais poderosa e muito mais com sede de sangue. Cara, é a mesma coisa com Barba Negra aqui. O Oda ele já deu a dica entregando o ouro com Cavendish, então é certo que a resposta para isso, para o segredo do Barba Negra, também vai ser exatamente esse. A única coisa que a gente não sabe é como a alma de uma pessoa pode ser transferida para o corpo de outra. Mas enfim, o narrador então continua. Obviamente, esse caso nunca se tornou público. Por estranha coincidência, nesse mesmo dia, a Terra Sagrada deixou passar mais um intruso. E na página seguinte, podemos ver Harold correndo enquanto ardia em chamas. O coitado do Harold só queria fazer uma negociaçãozinha tranquila ali, mas começaram a tacar fogo no coitado. E mais uma vez eu só consigo me perguntar como diabos isso passou despercebido. Como que o Harold achou que ele ia se disfarçar como um soldado de Marijoa um tamanho do Ors e ninguém iria desconfiar, sabe? Tudo bem, a gente sabe que o governo mundial fez experimentos com gigantes, né? Gigantificando outras pessoas, mas em Marijoa especificamente não havia nenhum soldado ou guarda gigante daquele jeito. E poderia existir, e existia na verdade na marinha, mas não existia na Terra Sagrada de Marijoa. Então talvez ele só tenha confiado, ah não mano, a marinha tem soldado gigante, o governo também pode ter e vamos lá na Terra Sagrada fingir que a gente é um soldado. Mas é óbvio que isso ia dar errado e talvez tenha dado errado mais cedo do que o próprio Harold tenha pensado, sabe? Cara, na primeira hora que alguém olhou, falou, quem é você? Aí, deixa eu ver teu crachá aí. E aí, na verdade, não tem aqui, moço, eu esqueci aqui. E na hora começou a dar errado, tudo foi pro caralho. Enfim, Rox e Harold correm na direção um do outro. Harold diz que sequestrar os reis também foi coisa daquele cara e vocês ainda querem jogar a culpa em mim. E Rox, gigantes na Terra Sagrada? Desde quando isso virou uma roça? Caralho! Simplesmente 100% racista com gigantes. Desde quando isso virou uma roça? Tipo, mais uma vez, pode até ter gigante na marinha, mas na Terra Sagrada? Que porra é essa? Tá virando bagunça já isso aqui. E depois quer chamar o cara pro bando dele, né? E temos então a tão aguardada página dupla de Rox e Harold trocando espadas. Raios de haki sendo emanados do Clash e os dois se mantendo de igual para igual. As duas espadas, pelo menos no primeiro quadro, parecem se encostar, mas no segundo quadro, aquele um pouco menor, elas já não se encostam mais. Então não sabemos se isso foi apenas o coice resultado do clash entre os dois que fez as espadas se separarem ou se eles ativaram o haki do armamento avançado durante o clash e por isso as duas lâminas foram se separando. Mas pela leitura da imagem eu diria que foi a primeira opção mesmo, né? Senão o Oda ele já teria feito as duas lâminas não se encostando desde o começo para não restar dúvidas. De qualquer forma, o narrador afirma que a colisão entre esses dois desconhecidos varreu todo vestígio de presença humana num raio de 2,5 km. Os dois então têm uma breve conversa, ali uma breve interação com Harold alertando o Rox para que ele mirasse o próximo ataque em direção à cidade como uma forma de distração para que ele tivesse tempo de escapar e não acabasse se tornando um escravo. E enquanto isso, Harold pergunta para que lado ficava Elbaf. Rox responde e ainda diz que se eles saíssem vivos daquela, eles iriam se encontrar de novo. Eis que Harold simplesmente se joga do alto da Red Line e fala, foda-se meu amigo, eu vou sair daqui, deu errado, e se joga lá do topo da Red Line. Porra! Galera, deixa eu até... Cara, se liga. Muita gente, muitos hereges aqui no canal duvidam, realmente duvidam da possibilidade do Kaido ser filho do Harold. Cara, se não bastasse a semelhança gritante na face de um sendo o focinho literal do outro, olha só esse capítulo, olha só como a agenda do Kaido sendo o segundo filho, na verdade um terceiro filho do Harold, nesse capítulo só ganhou força. Tivemos aqui nesse capítulo o Harold se jogando da Red Line. Capítulo passado tivemos o pequeno Loki se jogando lá do alto de Elbaf em direção ao submundo. E sabemos como o próprio Kaido apareceu na sua introdução se jogando lá do alto de uma ilha do céu.
Além disso, né, se não bastasse, tivemos o Loki sendo rejeitado pelos Rocks, enquanto o Kaido, sendo um outro filho do Harold, acabou sendo aceito pelo Rocks como parte do seu bando. Porra, galera, mas só esse capítulo, só a comparação da queda entre esses três. Meu amigo, você quer duvidar de mais o quê? Você quer... Ai, mas o Kaido não tem o tamanho do Harold, não tem o mesmo tamanho do Loki. Galera, vocês já ouviram falar assim? Todo mundo que passou ali do 8º ano, não lembro agora quando isso é estudado, sobre genes dominantes e genes recessivos? Já, né? Vocês sabem que nem todo mundo, nem todo filho herda as mesmas características do pai ou da mãe. Então, galera, pelo amor de Deus, é óbvio que algumas diferenças vão existir. Não precisa o Kaido ser exatamente igual ao Harold, mas olha a lata! Olha a lata de um pro outro e quer me duvidar pra cima de mim? Pelo amor de Deus! Mas enfim, segundo ponto a ser discutido aqui é sobre o almirante morto por Rocks de Shebeck. 1 minuto de silêncio. Feito então 1 minuto de silêncio pelo almirante que veio a falecer nesse capítulo, vamos então falar sobre isso. Galera, que desrespeito foi esse por parte do Oda em fazer um almirante da marinha ser morto, sem sequer ter sido mostrada qualquer silhueta, qualquer clash genérico e nada, nem sequer o seu nome veio a ser citado. Cara, como é que o Oda ele consegue desrespeitar o almirantado nesse nível? Cara, vamos ser sinceros, o Oda ele dá assim umas escorregadas de vez em quando pro almirantado, mas ele ainda assim consegue manter um certo respeito até certo ponto. Você vê a luta do Kizaru contra o Luffy ali. Luffy já yonkou Gear 5 e o Kizaru ali, mano. De igual pra igual, os dois na criatividade se mantendo de igual pra igual ali. Então, mano, cadê que porra é essa que aconteceu nesse capítulo? Eu até fiquei pensando em algumas possibilidades. Não é possível que o Oda ele vai deixar barato e vai deixar só dessa forma assim, sabe? Sem nenhuma nuance, sem nenhuma curva que a gente possa fazer para justificar o fato do Rocks ter eliminado um almirante daquele jeito e saído praticamente liso. Saiu lá correndo ali, ó, com umas sujeiras na cara, talvez uns poucos de sangue ali que tem escorrido, e daquela forma ali, mano, como é que isso pode ser possível, pelo amor de Deus? Então eu pensei, cara, ou o Rocks ele saiu ileso daquela forma ali, né, com pouco dano, sei lá, por causa da Ope no Mi, que muita gente tá teorizando, então sei lá, vai que o Rocks realmente quase morreu nessa batalha, mas por ele ser o antigo usuário da fruta da operação, ele pode ali ter se remendado, algum membro que ele perdeu, ele conseguiu juntar de volta ali, né, até porque o LOL também fez isso lá em Dressrosa, depois dele ter perdido o braço, então meu amigo, conseguiu se recuperar ali com a fruta da operação e conseguiu por isso passar a impressão de que a situação não foi tão difícil assim. Poderíamos pensar numa segunda possibilidade, quem sabe, nesse almirante ter sido recém-promovido e por isso ele, porra, tava se acostumando com o cargo, né? Era novo ainda, não era tão poderoso quanto os outros almirantes, por isso que ele perdeu, foi derrotado e morto e tal. Ou, o contrário, esse almirante em questão ser um almirante já idoso, já fora do seu auge, assim como o Garp, o Sengoku, então por isso talvez ele foi derrotado com uma dificuldade não tão alta pelo Rocks assim. Ou, quem sabe, a melhor passada de pano possível, que foi inclusive dada por um inscrito aqui do canal, que comentou isso na live de ontem, que a gente fez reagindo a esse capítulo. Quem sabe o almirante ele chegou a ser derrotado pelo Rocks, mas ele não foi morto pelo próprio Rocks, mas sim morto por Imo, da exata mesma forma como aconteceu com o Gorosei Saturno. Até porque o capítulo deixa claro que o almirante em questão foi derrotado pelo Rocks, mas mesmo depois de ter recebido o tratamento, ele veio a falecer. Ou seja, ele não foi morto diretamente pelo Rocks, mas acabou sendo morto no fim das contas. Então, quem sabe Imo não foi o responsável por eliminar o almirante em questão. Mas enfim, deixando a fanfic de lado, vamos para outra fanfic que é a recompensa de Rocks sendo parcialmente mostrada nesse capítulo. Galera, como é que o Oda ele é canalha, né? Como é que o Oda ele é canalha e ele fica ali, ó,
punhetando os mistérios ali, ao invés de entregar logo a bomba toda de uma vez, sabe? Por que não mostrar a recompensa do homem? Por que fazer esse mistério todo? Ah, talvez porque aquela não fosse a recompensa final do Rox, então ele decidiu, segurar pra talvez mostrar a recompensa final dele no futuro. Mas mostrasse logo, meu amigo. Quer ficar punhetando o mistério dessa forma? Entrega, mano. Deixa a gente gozar. Mas enfim, como eu teorizei pra vocês, a recompensa ideal, pelo menos a recompensa final ideal que eu vejo para o Rox, seria uma recompensa que superasse a do Roger e a do Barba Branca e alcançasse o patamar dos 6 bilhões de berries. E isso seria sustentado pelo nome do Rox, que quando é lido em japonês tem um joguinho de palavras que o Oda poderia muito bem usar, que seria através do Roku. O Roku, em japonês, é a palavra usada para o número 6 e poderia ser muito bem a dica usada pelo Oda para fazer com que ele tivesse uma recompensa no patamar dos 6 bilhões de berries. Mas infelizmente, como eu falei nos últimos vídeos, talvez essa não seja a recompensa dele, afinal o Brand New ele menciona que as maiores recompensas da história da pirataria pertenceram ao Roger e ao Barba Branca. Porém, galera, quando eu mencionei isso na live de ontem, teve um seguidor que comentou um negócio interessante, que talvez a recompensa do Rox realmente fosse acima deles dois e tivesse o patamar dos 6 bilhões de berries, mas o Brand New ele não chega a mencionar porque, como a gente sabe, o Rox teve a sua existência apagada da história e, consequentemente, a sua recompensa de pirata também. Então isso, galera, acendeu uma luz no fim do túnel pra mim em acreditar que talvez sim o Rox realmente tivesse uma recompensa nesse patamar dos 6 bilhões de berries e só não foi mencionada naquele capítulo em questão pelo fato da sua existência ter sido apagada. Então, galera, vamos torcer para que isso seja confirmado de fato. Agora, ainda falando sobre a sua recompensa, temos que falar também sobre a agenda do Rox ser pai do Bug também. Galera, eu nem vou entrar muito em questão aqui, porque eu cheguei a desenvolver melhor essa ideia no vídeo passado, mas olha só essa recompensa. Reparem como se não é exatamente a exata mesma pose que o Bug faz no seu cartaz de recompensa. Primeiro com a linguinha pra fora ali, né? Porque metade do elenco de One Piece adora ficar com a linguinha pra fora balançando e principalmente a pose da sua mão. Só existem duas opções aqui. Ou o Oda, ele tá trollando muito a gente só pra fomentar essa falsa ideia de que o Bug poderia ser filho do Rox também, ou o Oda ele vai meter o louco e também vai canonizar o Bug sendo um segundo filho do Rox. Galera, eu falei pra vocês nos últimos vídeos que eu só via uma possibilidade real no Bug ser filho do Rox se o Rox também fosse uma grande farsa e a maior farsa da pirataria dessas últimas décadas, porque isso casaria perfeitamente com o Bug, que também é esse cara que foi galgando ali, né, os patamares da pirataria como Shichibukai, como Yonkou e foi escalando até o momento em que ele se encontra hoje. Então talvez o mesmo também pudesse ter acontecido com o Rox, só que esse não parece ser o caso. Ele claramente é alguém poderoso de fato, então eu não vejo motivo e não vejo qualquer linha pro Bug ser filho do Rox também. Cara, qual o sentido? Para pra pensar, no Bug ele ser irmão ou meio-irmão do Barba Negra. Não faz sentido nenhum, eles nunca tiveram uma correlação assim, sabe? De qualquer fagulha de esperança de que eles fossem irmãos. Por outro lado, eu levantei no meu último vídeo a possibilidade do Bug ser filho de uma família de escravos. E esses escravos não serem escravos quaisquer, mas sim serem escravos que pertenciam e serviam à família Figure Land, a família do Shanks. Olha só que foda que seria essa possibilidade. Inclusive, né, muita gente já cogitou essa possibilidade do Bug ser filho de escravos, mas reparem como a possibilidade dele ser filho de escravos que pertenciam à família Figure Land faz muito mais sentido e seria muito mais foda, porque além da gente ter visto o Bug e o Shanks como aprendizes no navio do Roger, a relação de rivalidade barra amizade que eles têm e perdura de certa forma até hoje, afinal os dois atualmente são imperadores, na verdade não viria desde o tempo em que eles eram aprendizes no bando do Roger, viria na verdade desde o berço deles, porque enquanto o Shanks ele era um bebê filho de nobres, de uma família de nobres, o Bug seria um bebê filho de uma família de escravos que servia à família Figure Land.
puta merda, isso não ia ser muito mais foda do que a ideia do Bug ser filho do Rox só porque, oh meu Deus, ele é filho de alguém importante? Porra, galera, eu sei que a galera hypa aí essa ideia por si só, mas vamos parar pra pensar um pouco mais friamente e questionar um pouco as coisas? Então, pra mim, mais uma vez, eu torço muito pra que o Oda só esteja trolando, mas dada as evidências do tanto de linhagem e hereditariedade que o Oda ele tá colocando em One Piece, isso, e as coisas elas ficam ainda pior ao longo desse capítulo mais adiante, eu sinceramente não duvido que o Oda ele vai canonizar o Bug como um segundo filho do Rox. Mas, voltando ao capítulo, vamos acompanhando então todo o início da formação dos Piratas Rox, com Xebec conseguindo roubar dinheiro do governo mundial dentro de um navio que continha os impostos celestiais que iam até Marijoa. É dito que Rox explodiu aquele portão da justiça enorme que fica localizado em Enies Lobby. Uma pena a gente não ter visto essa cena e que com esse capital, Rox se lançou de cabeça na pirataria. E engraçado, galera, que o Rox ele fez algo muito parecido com o Barba Negra, né? Ele era um cara que a princípio não tinha qualquer problema com o governo mundial, talvez até fosse um rei legítimo, e isso ainda tá meio que nas entrelinhas e provavelmente nem é o caso, mas era um cara comum e simplesmente chegou atropelando e abalando o mundo inteiro de uma única só vez. E a mesma coisa foi o que o Barba Negra fez também, chegando, roubando a cena, derrotando o Ace, entregando para o governo, se tornando o Shichibukai, depois largando, pegando um monte de prisioneiro de Impel Down e logo em um ano de diferença se tornando um imperador. Então a ascensão dos dois é muito parecida e muito absurda. Depois disso, Rox passou a ter como alvos navios piratas e por ser um grande admirador de Davy Jones, ele participou de diversos jogos do chamado Davy Back Fight para angariar piratas poderosos como parte do seu grupo. Foi assim que ele conseguiu piratas como Barba Branca, o Leão Dourado e pelo visto a Stussy também, coitada, né? Deve ter tido chance nenhuma. Então finalmente temos a confirmação do Rox ter conseguido os seus membros de seu bando através do Davy Back Fight. E essa era a principal alternativa que eu sempre pensei. Cara, para responder essa pergunta, como diabos o Rox ele conseguiu tanta gente debaixo do seu nome que nem sequer tinha vontade, uma vontade real de segui-lo como capitão? Então, a primeira possibilidade era um Davy Back Fight para justificar todos eles seguindo um cara que eles não tinham a menor vontade de seguir. E a segunda possibilidade que eu pensava também, apesar de ser mais improvável, era a Fruta da Sombra. Caso o Xebec tivesse a Fruta da Sombra do Gecko Moria, eu sei, o Moria é o fracote que ele é, mas imagina se esse poder tivesse sido usado por alguém que tivesse as reais condições de fazer bom uso daquela fruta. Galera, seria a desculpa perfeita para que o Xebec ele tivesse a sombra de todos os membros do seu bando e assim todos eles ficassem dependentes e aprisionados à sua existência, assim como acontecia na dinâmica dentro de Thriller Bark. Mas enfim, os futuros piratas Rox então chegam na Terra dos Gigantes e temos uma página dupla memorável de todos os principais integrantes do bando até aquele momento. Detalhe que Rox nesse quadro lembra muito o Eustace Kid, então além dele ser pai do Barba Negra, possivelmente pai do Bug, vai saber se ele não é pai do Kid também, né? E no mesmo quadro podemos ver algumas figurinhas carimbadas e outras nem tanto assim que vão ser apresentados ainda nesse capítulo. Outro detalhe vai para a Miss Bucking, dizendo como o Harold era grandão, né? Vocês lembram que lá no incidente de God Valley, a Miss Bucking tava lá junto lá no ombrinho do Barba Branca, né? Que também é grandão, mas ela olha pro Harold e fala, porra, mas esse cara é ainda maior. Eu acho que eu dou conta. Enfim, os futuros piratas Rox são recepcionados por Harold, que imediatamente recusa a oferta de Rox de fazer parte do seu bando, argumentando que se Elbaf se juntasse a uns canalhas tão odiados quanto eles, Elbaf perderia qualquer confiança que conquistou dos outros países aliados. Os dois continuam discutindo e durante a conversa nós somos formalmente apresentados a cada membro dos piratas Rox presentes até aquele momento. Vemos então Shiki, mais tarde conhecido como Leão Dourado, que desmente o Harold sobre eles estarem seguindo Rox e que não
não mudaria nada na vida deles se Rox acabasse sendo morto, somos apresentados a Buckingham Stussy, a Lada da ciência e futura mãe de Edward Weevil, esse ainda tá devendo, né, ser explorado no mangá. Também somos apresentados a um novo membro dos Piratas Rocks que ainda não tínhamos qualquer conhecimento e nunca tínhamos visto antes, e o homem em questão se chama Don Marlon, o chefão de uma gangue do West Blue. Galera, o Nepopice mais uma vez ataca novamente. Esse cara certamente é pai do Capone Bad. Eu fui dar uma olhada na wiki durante a live de ontem e eu lembrei, né, no caso eu vi ali que o Capone Bad nasceu também no West Blue, assim como esse Don Marlon. Repara no visual do sujeito, com essa cara de gangster, esse chapéu, esse charuto, esse terno. E além disso, o nome dele sendo Don Marlon, né, claramente fazendo referência ao ator Marlon Brando, que fez o Poderoso Chefão, um chefe de gangue daquele... Cara, não tem como... E não para por aí. Na página seguinte, também somos formalmente apresentados ao pirata Edward Newgate, futuramente conhecido como Barba Branca, apesar dele já ter o bigode branco na cara dele, e junto dele conhecemos mais 2 membros dos Piratas Rocks, o Choco, o futuro comandante de Hachinoso, e um homem chamado Ganzui, o contrabandista. Vamos lá! Esse último pirata, chamado Ganzui, já havia aparecido inicialmente como um dos zumbis de Thriller Bark, e a gente sempre pensou que esse cara fosse o tal do Ochoko, que aparece ao lado do zumbi do Capitão John e do Machado de Prata. E até por ele ter, né, todo esse semblante de general chinês e o seu nome oficial em inglês ser Wang Zi, que é um nome chinês, né? Todos eles são mencionados pelo Sengoku lá no capítulo 957. Mas essa confusão envolvendo a identidade do personagem foi esclarecida no capítulo 1059, quando foi mencionado pra gente que o incidente de Rockport resultou na queda desse tal de Ochoko, que era o governante de Hachinoso antes do Barba Negra tomar como seu território. Então isso fez a gente pensar que ou esse tal de Wang Zi / Ochoko tomou Hachinoso mesmo sendo um zumbi, afinal ele já tinha aparecido como zumbi em Thriller Bark, ou aquele zumbi nunca foi de fato o tal do Wang Zi. E apesar do Oda claramente ter tido a intenção inicial de fazer esse zumbi ser o tal do Wang Zi, esse capítulo esclarece toda essa confusão. O cara com a aparência de general chinês era esse tal de Ganzui e o Wang Zi era na verdade esse outro cara aqui. E se vocês repararem bem, ele lembra muito os irmãos Caribou e Coribou. Reparem na linguinha, reparem na estrutura facial. Cara, onde é que isso vai parar, gente? Já o contexto da conversa dos Piratas Rocks era sobre a ilha de Hachinoso. É explicado pra gente que aquela ilha era um exílio para onde vários criminosos eram enviados para morrer, e é explicado ainda todo um subplot envolvendo essa ilha. É dito que aquela ilha era abarrotada de ouro, a informação havia se espalhado, os Piratas Rocks iriam negociar com o governo para tomar a ilha de volta, pegariam o dinheiro do governo, mas no fim das contas eles ficariam com o dinheiro do governo, ficariam com o ouro da ilha, ficariam com a ilha e todos os criminosos para eles. A intenção era transformar Hachinoso no paraíso pirata, como ele ficou conhecido até hoje. Indo então para o final do capítulo, Rox finaliza o seu discurso dizendo que esse vai ser o prólogo da sua vida, fazer daquela ilha a sua base, aniquilar a marinha e trazer a Terra Sagrada à ruína, e depois disso se tornar o rei do mundo. Harold diz que esse é um objetivo muito grande, afinal ele está falando do mundo inteiro. Eis que Rox responde que algum dia alguém faria isso e que não existe nesse mundo um poder que dure para sempre. Vamos, Harold! Se a gente se unir, seremos invencíveis. Galera, olha só como esse discurso lembra muito a fala do Doflamingo sobre o poder ser algo frágil e que facilmente pode perecer. Muito parecido com o discurso do Rox aqui nesse capítulo, né? E outro detalhe que vale ser mencionado é que, apesar do Rox não ter conseguido se afiliar, trazer como seu aliado o reino de Elbaf, o Shanks foi aquele que conseguiu, galera. Então o homem tá poderoso, né? E além disso, temos o pequeno Loki presenciando aquela cena e dizendo o mundo. Então aquele foi o momento em que o Loki ele descobre que o mundo era muito maior do que apenas o reino de Elbaf. Então apesar dele querer
tentar conquistar Elbaf para si, tentar conseguir a aceitação de Elbaf para si, ele pensou, cara, o mundo é muito maior do que isso. E é justamente essa cena que precede aquela que vemos capítulos atrás do Loki tentando se juntar aos Piratas Rocks. Depois o narrador finaliza dizendo: 4 anos se passaram e Harold havia recusado todos os convites, até que enfim o plano de Rocks entrou em ação e a tripulação monstruosa que o apoiava faria o próprio mundo tremer. E vemos a Jolly Roger dos Piratas Rocks sendo erguida pela primeira vez na história. Galera, puta que pariu, galera. Olha o tamanho desse vídeo. Como é que eu vou fazer pra postar essa porra ainda em tempo, ainda hoje? Mas enfim, né? Uma pergunta que a gente precisa fazer ao terminar de ler esse capítulo é: por que diabos o passado do Rocks foi revelado com tanta ênfase aqui nesse capítulo? Porque essa era para ser a história do passado do Loki, mas o Rocks roubou completamente a cena. Então por que o Oda ele decidiu fazer isso? E o motivo é muito simples, porque o Oda ele vai trazer o Rocks de volta, seja através de forma simbólica, agora com Barba Negra herdando a sua vontade, ou de forma literal, como a forma que eu citei para vocês durante esse vídeo. Vamos esperar para ver os próximos capítulos. Se você ficou até o final, deixa novamente aquele like, não sai sem o seu like, não sai sem conferir a sua inscrição no canal e o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, e lembra de aproveitar e conferir os últimos vídeos que saíram sobre o universo de One Piece aqui nessa última semana, que vão aparecer na tela para você agora, beleza? Até a próxima, tchau!